por ciúme, inveja, talvez ganância. Não sabemos ao certo o sentimento, mas o que sabemos é que se esses três sentimentos juntos podem causar sim grandes estragos e até mesmo a morte. Hoje você vai conhecer a lenda, ou por não se dizer, a macabra história do Palácio das Lágrimas. E para você entender melhor esse fato, eu preciso te convidar ao século XIX. Não sabemos ao certo o ano, mas o que sabemos é que lá em Portugal, dois irmãos, que aqui vamos chamá-los de irmãos de Pádua, empreitaram uma viagem para o Brasil, que naquela época vivia o seu auge devido às plantações e produções de café. E o que foi que aconteceu com esses dois irmãos? Daqui a pouco eu te conto. Pouco sabemos a respeito da origem ou mesmo da linhagem desses irmãos que são conhecidos como os irmãos de Pádua. O que sabemos é que eles nasceram, cresceram em Portugal e de lá partiram para a capital ludovicense. E o que impulsionou essa viagem foi a busca de condições de vida melhores. O que nos leva a crer que os dois irmãos e sua família não passavam muito bem. Afinal de contas, até mesmo você, se você vivesse na sua cidade, ganhasse um bom salário, tivesse segurança, o que faria com que você saísse da sua cidade, do teu lar, para se aventurar em outras terras? Se não fosse a ganância, o que sabemos é que eles desembarcaram e chegaram à capital ludovicense. E a motivação nós também já sabemos, mas por trás desse objetivo todo, sentimento de inveja, ciúme, iria sim fazer com que os nossos irmãos viessem a ter um fim tenebroso. Bom, o tempo foi passando e um dos nossos personagens, o Jerônimo de Pádua, obteve algum sucesso, alguma riqueza, dinheiro. Isso através do comércio. Prática essa que ele utilizava para acobertar a sua segunda profissão como traficante de escravos. Profissão essa que até no Brasil era uma coisa comum. Afinal de contas, nós estamos falando do Brasil do século XIX. O Jerônimo, com uma certa riqueza, tinha, é claro, na sociedade uma certa influência. E conta-nos até mesmo algumas histórias que ele já possuía até mesmo um harém, onde ele tinha os seus belos prazeres ali saciados. Mas e o irmão de Jerônimo? Bom, ele já vivia frustrado. O fato é que, se comparado a Jerônimo, o irmão dele, ele não tinha sucesso algum. E ao observar tal irmão, ele, quem sabe até mesmo, sentiu inveja e logo bolou um jeito de se apossar da herança do irmão dele. Algo que, sim, tinha algum sentido. É fático lembrarmos que Jerônimo não era casado, mas sim vivia demasiadamente com uma de suas escravas, com qual ele teve até mesmo 4 filhos. Só que a sociedade da época não reconhecia nem os filhos e nem a escrava como esposa de Jerônimo, o que deu ainda mais ênfase para o plano do irmão, que logo, ao arquitetar, executou. Nós não sabemos ao certo como Jerônimo morreu, afinal de contas, todos da sociedade trataram como morte natural. E como na época não havia sequer uma investigação ou polícia para fazer tal investigação, a morte passou como ser por morte natural. Mas tudo nos leva a crer que ele foi envenenado pelo seu irmão. E levando em consideração os detalhes que eu já te repassei até aqui, com essa morte e sendo o irmão de Jerônimo o mais próximo de sua família, ele agora era o senhorio, dono do casarão e todas as posses e riquezas de seu irmão. Nos conta a história que ele abusava do poder, maltratava os escravos e, com a viúva, a escrava e os seus sobrinhos, as maiores crueldades eram separadas exclusivamente para eles. E você acha que isso ia acabar por aqui? Não. E passou-se algum tempo até que a verdadeira causa da morte de Jerônimo, o verdadeiro senhorio, dono do castelo, foi descoberta. E um dos filhos de Jerônimo, homem, podemos assim dizer, ao descobrir que o seu tio havia matado o pai dele, logo ficou com raiva e um sentimento de vingança veio a usufruir. Mas conta-nos a história que um dos filhos de Jerônimo, ao ver o seu tio na sacada, correu contra ele e o empurrou, o qual mesmo caiu e teve a morte certa. E com a morte certa do seu tio, o filho de Jerônimo havia sim vingado a morte do seu pai. Agora, o sobrinho que havia matado o seu tio foi preso e condenado à morte de forca. E o local da execução, você pergunta? Bem em frente
ao casarão e nos diz que antes dele morrer, ele pronunciou as seguintes palavras: Palácio das lágrimas, as lágrimas que vistes diante de mim, minha mãe e meus irmãos. A partir de agora não será mais conhecido além de Palácio das Lágrimas. Essa é mais uma das histórias que rondam também a capital ludovicense. Nos conta também que alguns dos vigilantes que hoje ainda guardam tal palácio, que viram vultos, gritos, como se as almas que estivessem lá ainda não tivessem se acalmado. Até porque ronda e conta-nos uma lenda que quando uma pessoa morre de forma trágica, a sua alma não encontra descanso. Então, o que você achou dessa história? Comente aqui embaixo nos comentários. Você já conhecia? Não conhecia? Se ainda não é inscrito aqui no canal, eu te convido agora a se inscrever e também ativar o sino das notificações. E é isso, até a próxima história.